Hello, guys! Bom, eu vou aqui fazer esse vídeo para explicar o que vocês precisam fazer na page 41, tá bom? Então, aqui, deem uma olhada, abram aí na page 41 e eu vou explicar aqui como é que se usa, né, esses comparatives. Então, lembrando, a gente já viu sobre comparative, né, na Unit 2, quando vocês viram lá os long e short comparative. Então, se é short, coloca ER no final, às vezes só R, às vezes IR. Quando é long, precisa colocar more. E esses são os adjetivos aqui, como vocês podem ver, né, que eu coloquei aqui, são esses adjetivos a gente usa para comparar quando nós estamos comparando superioridade. Então, more interesting, mais interessante, cheaper, mais barato. Então, todos esses são de superioridade. Hoje, agora, a gente vai ver, então, sobre os de igualdade e também de inferioridade, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho. Bom, então aqui, vou me tirar daqui também. Então, assim, então aqui nós temos essa imagem, né? Que aqui nós temos a turma da Mônica, na imagem. E se vocês repararem aqui, todos eles são do mesmo tamanho, né? Então, na minha frase, eu digo, the girls are as tall as the boys. Então, quero dizer que as garotas são do mesmo tamanho, têm a mesma altura que os meninos. Como que eu faço isso quando eu quero dizer frases de comparativo de igualdade? Eu uso as antes do adjetivo. Então, aqui no caso, o adjetivo alto, eu uso as antes e o as depois, tá? O adjetivo não acontece nada, ele não muda, não acrescenta nada, eu só coloco as antes dele e o as depois. Isso significa, né, em uma tradução, seria tanto quanto, tão quanto. As meninas são tão altas quanto os meninos, tá? Então, se eu fosse comparar, não sei, duas casas que são igualmente novas. Elas são novas, foram feitas na mesma época, elas têm a mesma idade. Eu posso dizer the house number 1 is as new as the house number 2, tá? Então, eu digo as e as antes e depois o adjetivo, que simboliza, que mostra que é igual, né? A comparação é igual. Então, aqui entre parênteses, eu coloquei o que significa essa frase. Significa they are the same height, significa que eles são da mesma altura, essa frase, todos da mesma altura. Bom, se eu comparasse, não sei, só a Mônica e o Cebolinha, eu poderia dizer Mônica is, né, aqui tá o are, porque tá girls no plural, se fosse singular seria is. Mônica is as tall as Cebolinha. Tá? Então, as e as de igualdade, quando está dizendo que são iguais, né? Aqui já é o oposto, na verdade, quando você diz um comparativo de inferioridade. Então, eu tenho aqui, the blue car is not as new as the red car. Então, eu estou dizendo que o carro azul não é tão novo quanto o carro vermelho, né? Ou seja, em outras palavras, que o carro vermelho é mais novo do que o carro azul, ou que o carro azul é mais velho do que o carro vermelho. Tá? Então, aqui eu quero dizer the blue car is not as new as the red car. Então, o carro azul não é tão novo quanto o carro vermelho. Então, aqui eu adicionei o as antes do adjetivo, o as depois, mas também o not, né? Então, o carro azul não é tão novo quanto o carro vermelho, tá? Também aqui o as antes e o as depois, mas quando você tá, um vai ser inferior ao outro nessa comparação, essa não é de igualdade, essa é de inferioridade, porque eu tô dizendo que o carro azul é menos novo, né, não é tão novo quanto o carro vermelho, então eu preciso colocar o not aqui, né, essa negativa.
Tá? Então, aqui eu coloquei the red car is newer than the blue car, que significa que o carro vermelho é mais novo que o carro azul, tá? Aqui a frase da forma negativa, se eu dissesse o contrário. Aqui nós temos, então, como usar o to, né? O to seria tão, né? Muito, no sentido exagerado. Então, aqui eu quero dizer the lady in green dress. In a green dress, que é essa aqui, is too big. Ela é muito grande, né? Ou então eu poderia dizer too tall também, que ela é alta, nesse sentido. Então, ela é too, é muito. Ela não é alta, ela não é grande, ela é muito grande. Ela é maior que a porta, se vocês olharem aqui, né? É too. E ainda colocaram uma moça bem menor que ela, o que facilita, né? A gente ver o quão alta ou quão grande ela é. Tá? Então, o too é para isso, para esse exagero, para muito, tá? E ele sempre vai ficar antes do adjetivo, tá? Too big. Big adjetivo, too aqui para dizer que ela é muito grande, muito alta. Na última, aqui eu esqueci de marcar aqui, mas this pizza is not big enough. I'm still hungry. Né? Então, deixa eu marcar aqui para ficar bem claro para vocês como é. Então, aqui eu estou dizendo que a pizza não é grande o suficiente, que eu ainda estou com fome, né? É uma pizza que parece ser pequenininha. E aí eu estou dizendo que não é grande o suficiente. Então, esse aqui, esse enough, significa esse suficiente. Como uma frase é muito além, a outra não é suficiente, ela é abaixo, né? Inferior. Então, aqui eu preciso colocar também o not, né? Para negar, não é suficiente. Se eu não tivesse o not, essa pizza é grande o suficiente. Então, eu diria que ela é o suficiente. O not eu quero dizer que ela não é suficiente, que é pouco, tá? Na frase, você sempre precisa ter o not antes do adjetivo e o enough depois do adjetivo, tá? E aí, então, essa explicação para vocês entenderem como fazer a page 41. Eu sei que a gente está um pouco além, deixa eu colocar minha carinha aqui, um pouco à frente da página, mas é que como a gente viu comparativos, achei melhor a gente continuar vendo comparativo antes de mudar, e isso é o comparativo, tá? Então, façam a page 41, a página 41, e é isso aí, tá bom? A gente vai se falando.